Paz do Senhor, meus queridos irmãos, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com você e toda a sua família. Meus irmãos, estou aqui hoje na hora do meu almoço, mais um dia. Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Vamos para um novo vídeo, continuando a leitura da Bíblia de estudo pentecostal, de capa a capa, meus irmãos. A hora que dá uma brechinha, a gente vai lendo um pouquinho da palavra de Deus para a gente crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente seja purificado, né, através da palavra de Deus. Amém? Vamos aí hoje mais um pouquinho da leitura do Antigo Testamento e um pouquinho da leitura do Novo Testamento. A gente vai aprender hoje um pouquinho mais sobre Abraão, sobre Ló, né? E a promessa que Deus faz a Abraão de dar-lhe um filho, né? Sendo que a sua esposa era estéril, não poderia ter filho, mesmo assim Deus faz uma promessa, né? Deus conhece o sonho, o coração das pessoas, né? Todos nós temos sonhos. Deus promete aí um filho para Abraão. E também vamos aprender um pouquinho de Jesus Cristo, né? A autoridade de Jesus, os alicerces que a gente precisa ter, que Jesus vai ensinar, e um pouco dos milagres de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração e vamos para a leitura e meditação da palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, estamos aqui, Senhor, mais um dia na Tua presença, Pai. Peço que o Senhor ouça em nome de Jesus a nossa oração, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Peço que o Senhor perdoe os nossos pecados, meus pecados, minhas falhas, minhas fraquezas, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa, Senhor, essa pessoa que está ouvindo esta oração nesse momento. Eu preciso da Tua bênção também. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em tudo. Queremos te agradecer por mais um dia de vida, saúde, o alimento, o pão de cada dia, sua proteção, e obrigado por ter dado Jesus, o seu Filho, para morrer numa cruz no nosso lugar. Obrigado, Senhor. Nós cremos que Jesus Cristo veio, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e nos prometeu voltar, buscar uma igreja, a sua igreja, que somos nós. Espírito Santo de Deus, fica conosco e nos ensina a Tua palavra, nos purifica, nos transforma, nos regenera, nos salva, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que eu te peço. Amém. Vamos à leitura, meus irmãos. Gênesis capítulo 14, guerra de 4 reis contra 5. E aconteceu nos dias de Angrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, que estes fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birsa, rei de Gomorra, a Sinabe, rei de Adimá, e a Semeber, rei de Zeboim, e ao rei de Belá. Esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal. 12 anos haviam servido a Quedorlaomer, mas ao 13º ano rebelaram-se. E ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram aos Refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé-Quiriataim, e aos Orreus no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram a Emispate, que é
Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam em Hazazon-Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admá, e o rei de Zeboim, e o rei de Belá, esta é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, e Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar, e 4 reis contra 5. E o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte e tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Vamos para um próximo tema. Ló é levado cativo. Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E viu-se contra eles de noite, e dividiu-se contra eles de noite. Meu Deus, eu tô dando uns pause aqui, quem estiver ouvindo aí, é que a visão do irmão Diego não tá boa. Meu Deus, eu tenho que ir num oculista, mandar fazer óculos. 40 anos de idade, minha visão já tá indo embora. Vamos lá, a leitura de novo. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as suas mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhes ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Agora a gente vai ler aqui um pequeno estudo aqui a respeito do que a gente já leu. Quando a Bíblia diz assim, Abrão, o hebreu. O termo hebreu pode inicialmente ter sido aplicado a qualquer povo que vivia peregrinando de um lugar para outro, vivendo em terras diferentes, como nômades. Posteriormente veio a referir-se especificamente a Abraão e os seus descendentes, como diz Êxodo capítulo 3, versículos 18 e Êxodo 5:3. Vamos a um outro ponto aqui, um outro estudo, quando a Bíblia diz assim, armou os seus criados. Abrão não era um nômade solitário, mas um líder de grandes recursos, à frente de uma grande comunidade. Seus 318 homens armados dão a entender que o seu clã, ao todo, compunha-se de cerca de 1000 pessoas.
Agora a gente vai para um novo tema aqui, que é Melquisedeque abençoa a Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: Dá-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: Levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo o que é teu, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os jovens comeram, e a parte que toca aos varões que comigo foram, Aner, Escol e Manre, estes que tomem a sua parte. Agora a gente vai para um pequeno estudo a respeito deste tema, quando a Bíblia diz Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, que significa rei de justiça, era tanto rei de Salém, possivelmente a Jerusalém primitiva, como ele também era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao único Deus verdadeiro, assim como Abrão. Melquisedeque era cananeu e, portanto, como Jó, um exemplo de um não-israelita, servo de Deus. Melquisedeque é um tipo ou figura da realeza e sacerdócio eternos de Jesus Cristo. Como diz Salmo 110, versículos 4 e Hebreus 7, do 1 ao 3. Outro ponto aqui a estudar, a meditar, é quando a Bíblia diz assim, deu-lhe o dízimo de tudo. Abrão deu a Melquisedeque a 10ª parte de todos os despojos que recebera, como também diz Hebreus 7,4, em gratidão pelo socorro e graça de Deus. Essa é a primeira vez que o ato de dar o dízimo é mencionado na Bíblia. Vamos a um outro ponto aqui, quando a Bíblia diz assim, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Abrão, ao recusar-se participar das riquezas recuperadas dos cananeus, revela sua dependência exclusiva de Deus e da sua bênção, como diz Mateus 14:19. Vamos a um outro ponto aqui, quando a Bíblia diz assim, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não, aqui já é um outro tema que a gente vai começar a ler, que é Gênesis 15. Depois a gente volta para o estudo. Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus anima a Abraão e promete-lhe um filho. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me há de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Disse mais Abrão: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Deus faz um pacto com Abrão. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abrão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadmoneu, e o Eteu, e o Ferezeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Girgaseu, e o Jebuseu. Amém. E glórias a Deus. Finalizamos esta leitura, meus irmãos. Agora a gente vai para um pequeno estudo sobre algumas partes, que diz assim, Voltamos aqui ao estudo. Quando a Bíblia diz: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Depois da batalha em que derrotou os reis, Abrão ficou preocupado e temeroso. Por isso Deus lhe deu numa visão a certeza de que ele mesmo era o escudo e o galardão de Abrão. Abrão, em resposta a estas palavras de consolo, relembrou a Deus que não tinha filhos e, portanto, nenhum herdeiro. Assim sendo,
ele adotaria um dos seus servos para se tornar o seu herdeiro. Deus rejeitou a ideia e prometeu a Abrão que este seria pai de um filho com sua esposa estéril, Sarai, e teria uma descendência inumerável. O fato incrível, e nisto está a grandeza de Abrão, é que ele teve fé em Deus, e essa fé em Deus que lhe foi imputada por justiça. Outro ponto é quando a Bíblia diz assim, e creu e foi-lhe imputado isto por justiça. Pela primeira vez nas Escrituras, a fé e a justiça são mencionadas juntas. Vamos a alguns pontos. Primeiro, no Antigo Testamento, a fé tinha um duplo aspecto. Primeiro, confiança em ou dependência de. Segundo ponto, lealdade a ou fidelidade. O termo crer aqui, amã, significa perseverar, confiando e crendo, evidenciando isso mediante uma fidelidade obediente. Era esse o tipo de fé que Abrão tinha. Era um homem dedicado a Deus, sempre confiante, obediente e submisso. Segundo ponto aqui, Deus viu a fé sincera de Abrão, expressa naquela atitude, e lhe imputou por justiça. O termo justiça significa estar num relacionamento correto com Deus e com sua vontade, como diz Gênesis 6, 9 e também Jó 12, 14. Além disso, Deus fez um concerto com Abrão, mediante ao qual Deus tornou-se o seu escudo e o seu galardão. Abrão ia ter muitos descendentes e também a promessa da terra. Vamos agora para um terceiro ponto aqui, quando a Bíblia diz assim: no novo concerto, a bênção de Deus e o relacionamento certo com Ele também são concedidos mediante a fé. Aqui está uma verdade fundamental no Novo Testamento. Como diz Romanos 4:3, Gálatas 3:6, Tiago 2:23. Abraão é, pois, o pai de todos os que creem, como diz Romanos 4:11. Um outro ponto aqui é quando a Bíblia diz assim, em terra que não é sua. Deus disse a Abrão que seus descendentes seguiriam para o Egito e seriam oprimidos por 4 séculos. Uma cifra arredondada dos 430 anos que realmente foram passados ali. Êxodo 12:40 e Gálatas 3:17. Um outro ponto é quando a Bíblia diz assim, e fez o Senhor um concerto com Abrão. O relato de como efetuar um concerto está descrito aqui nos versículos 9 ao 17. Primeiro, consistia em sacrificar animais, cortá-los em metades, separar as metades e colocá-las em frente uma das outras. A seguir, as duas que fariam o acordo caminhavam entre as duas metades dos animais sacrificados, significando que as partes que não cumprissem com as promessas do concerto pereceriam exatamente como aqueles animais, como diz Jeremias 34:18.
Um forno de fumaça e uma tocha de fogo é uma evidência da presença de Deus no seu concerto com Abrão, como disse aqui o versículo 17, também lá em Êxodo 3:2 e também Êxodo 14:24. Um segundo ponto é que note que embora um concerto geralmente envolvesse responsabilidade para as duas partes, como diz aqui o Gênesis 17:9-14, nesse caso somente Deus passou entre os pedaços do animal. Foi Deus exclusivamente que estabeleceu as promessas e as obrigações deste concerto. O papel de Abraão era apenas o de aceitá-las por fé obediente. Amém. E glórias a Deus, meus irmãos. Finalizamos esta leitura de hoje, esse estudo do Antigo Testamento. Agora vamos voar para o Novo Testamento para aprender um pouco de Jesus, nosso Senhor. Muito bem, meus irmãos, chegamos aqui em Mateus capítulo 7, versículos 24, quando nosso Senhor Jesus vai nos explicar sobre os dois alicerces. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, e glória a Deus. Um outro ponto, outro ensinamento é a autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Amém. Agora a gente vai ler Mateus capítulo 8, alguns dos milagres de Jesus. Mateus capítulo 8. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém e glória a Deus. Agora vamos para um próximo milagre de Jesus. O centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e eu tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faz isto, e ele o faz.
E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém e glória a Deus. Vamos agora meditar num pequeno estudo aqui quando a Bíblia diz tanta fé. A fé do centurião ia além de qualquer outra que Jesus vira entre os judeus, porque reunia o cuidado amoroso pelo próximo e uma grande confiança em Jesus Cristo. O relato deste fato, bem como a aplicação que Cristo dele fez, concernente aos judeus incrédulos, é uma advertência ao crente de que ele pode ser privado das bênçãos divinas por apegar-se a tradições humanas ou deixar de crer no poder de Deus. Amém. Vamos agora a mais um milagre de Jesus. A sogra de Pedro. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém. E glórias a Deus, meus irmãos. Chegamos aqui ao final da meditação de hoje. Muito bem, meus irmãos. Chegamos aí ao final da leitura de hoje. Agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? E eu peço que Deus continue a abençoar você, tua casa, que você fica firme com Jesus, dedica tempo para a leitura da Bíblia, dedica tempo para orar ao acordar, antes de dormir, né? E um tempo para você ir à casa de Deus, né? Junto com os irmãos, oferecer aí um tempo para Deus, né? Oferecer um culto racional, né? Jesus pediu para a gente oferecer, né? Deus, ele tem buscado verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Jesus, ele falou sim, né? Para a mulher samaritana, que não é nem em Jerusalém e nem no monte, mas aonde você estiver, para você adorar a Deus. Mas também sabemos que ele fundou a igreja, deixou os apóstolos fundaram templos, igrejas, para que os irmãos se reúnam e busquem a Deus e adorem a Deus também, juntos em comunhão, né? Uns com salmo, uns com cânticos, todos juntos adorando a Deus. Então dedique aí você um tempo para você se isolar da televisão, do celular, dos barulhos exteriores, é cachorro, é vizinho com som. Você indo na casa de Deus, você se isola lá de todas as coisas que tiram a tua atenção e você possa dedicar um tempo mais ali reservado para Deus na casa de Deus. Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.